57. Viver em outro mundo. Capítulo 527. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai sorriu e disse: não realmente, eu apenas acho que aqueles produtos seriam desperdiçados quando os mercantes partissem. Vocês homens-fera não tocarão naquelas coisas, então eles só podem apodrecer aqui com o tempo. Desde que é uma pena, eu os comprei. Então quando a guerra terminar, então não seria bom se eu os vender para as tribos por um preço baixo. Aquelas coisas não seriam desperdiçadas, eu conseguiria alguns lucros, e os homens-fera se beneficiariam. O patriarca Urso Negro assentiu e disse: isso é bom, garoto, as coisas que você fez realmente me deixaram feliz. Nós homens-fera nos beneficiamos muito disso. Zawai sorriu e disse: isso é natural. Eu sou considerado um meio homem-fera agora. Então é claro que eu não enganaria você. Patriarca, por favor, entre. Eu preparei alguma comida e bebidas dentro. O patriarca Urso Negro assentiu, então seguiu Zawai para dentro. Além da comida do mar, Zawai também fez a cunhada preparar o churrasco. Não haviam palavras para serem ditas com relação ao churrasco da cunhada porque era simplesmente bom demais. Mas a comida do mar era algo mais. Mesmo o patriarca Urso Negro, que tem sido o líder da tribo do Urso Negro por muito tempo, ele não foi capaz de comer comida do mar antes, então ele estava feliz em comer esta refeição. Zawai não perguntou sobre o que a tribo do Urso Negro estava planejando fazer, já que esse era possivelmente o segredo militar dos Homens-Fera. Se ele perguntar esses tipos de questões, o patriarca Urso Negro poderia suspeitar dele. Zawai ouviu que o patriarca Urso Negro foi enganado por um humano antes. Por causa disso, ele se tornou ainda mais desrespeitoso com humanos. Mesmo para Zawai, haviam algumas vezes onde ele não confiava nele. Quando o patriarca Urso Negro se despediu, Zawai se preparou para receber Wallace e os outros. Quando ele encontrar Wallace, então ele retornaria para os territórios humanos. No segundo dia depois que a tribo do Urso Negro chegou, os lobos da pradaria vieram. Zawai os recebeu também. Isso deixou Atai surpreso novamente. Ele sabia sobre a reputação dos lobos da pradaria. Ele não conseguia acreditar que Zawai se tornaria amigos deles. Mesmo se ele não fosse tão educado quanto o patriarca Urso Negro, o velho lobo-rei ainda teve uma conversa amigável com Zawai. Zawai também convidou o velho lobo-rei para uma refeição. Naturalmente, nessas duas ocasiões, Zawai não serviu comis comum, ele usou seu próprio comis destilado. Isso deixou os homens-fera muito surpresos. Eles têm bebido comis por todas as suas vidas, mas eles não pensavam que o comis se tornaria tão delicioso. 4 dias depois da chegada dos lobos da pradaria, Wallace e Buzer vieram. O relacionamento entre as duas tribos era boa, e desde que a distância dos seus acampamentos também eram muito longe da cidade, os dois decidiram vir juntos. Zawai naturalmente não tinha nada para dizer sobre isso, ele apenas foi convidá-los para uma bebida. O que surpreendeu Zawai desta vez era Buzer indo até ele entregar sua bandeira da amizade da raça. Os homens-fera na cidade agora estavam olhando para Zawai com olhares estranhos. Esses homens-fera não entendiam como Zawai, um humano, era capaz de ter tal bom relacionamento com sua raça, especialmente com as raças cabeça de bovino e cachorro. Vendo como eles interagiam entre si faria alguém pensar que eles eram o mesmo que uma família. Isso realmente deixou os homens-fera confusos. Nos dias seguintes, tribos de homens-fera após tribo de homens-feras chegaram na cidade do Deus Besta. Mas o que eles fizeram era o mesmo que os ursos negros. Todos eles foram deixados do lado de fora enquanto seus patriarcas entravam na cidade. Embora eles fossem confinados dentro da cidade, Zawai pôde claramente ver cada ação que eles fizeram através do monitor. A razão do porquê essas tribos de homens-fera vieram aqui e discutiram seus planos militares era porque algumas raças de guerra tinham suas bases aqui. Essas eram a raça cabeça de leão, raça cabeça de tigre, e a raça cabeça de raposa. Por essas serem tribos reais, elas residiam na cidade. Então, todos os outros homens-fera decidiram reunir suas forças aqui com o objetivo de ter um ponto em comum. Mesmo que essas tribos reais residam na cidade,
Seu acampamento principal estava em outro lugar. Por causa de seu status, ter sua base principal na cidade sagrada da raça Homem-Fera assustaria os outros Homens-Fera. Portanto, eles decidiram fazer seu acampamento em algum outro lugar com o objetivo de evitar o caos. Depois que Wallace e os outros chegaram, Zawai os recebeu e então se preparou para partir da cidade do Deus Besta. Neste ponto, os Homens-Fera já sabiam que haviam bandeiras da amizade da tribo do Urso Negro e da raça Cabeça de Cachorro mostradas na frente da loja Igambana, então ninguém foi perturbar o local. Quando Zawai partiu, ele também levou aquelas bandeiras com ele. Então na frente dos Homens-Fera, Zawai chamou suas águias de sangue antes de montar nelas e então se atirou direto para o céu. Isso surpreendeu muitos Homens-Fera. Eles não esperavam que os humanos já teriam suas próprias montarias aéreas. Para os Homens-Fera, isso não eram boas notícias. Quando ele atingiu um lugar além da vista dos Homens-Fera, Zawai e os outros imediatamente entraram no espaço. Então do espaço, eles foram para o Ducado de Purcell. O Ducado de Purcell estava no modo de preparação total. Eles já tinham recebido as notícias de que os Homens-Fera estavam se preparando para atacar as terras humanas. Além disso, seu ataque não era um pequeno grupo de pilhagem. Com quão forte era a força total da raça Homem-Fera, a família Purcell não estava confiante em resistir a eles. Zawai sentou na sua carruagem enquanto ele calmamente olhava para os residentes do Ducado de Purcell. Embora o Ducado estivesse completamente preparado, Zawai ainda se sentiu estranho. A família Purcell tinha estado em modo de defesa total desta vez. No entanto, Zawai não conseguiu ver nenhuma outra tropa do Império Axu. Essa situação era muito inacreditável. Esse movimento dos Homens-Fera não foi planejado em segredo. Os Homens-Fera fizeram questão de anunciar seu ataque, e um anúncio muito grande. Nesse caso, era impossível para o Império Axu não estar ciente da situação. Então por que os exércitos de outros nobres não vieram apoiar o Ducado de Purcell? Eles pensam que a família Purcell pode bloquear o exército dos Homens-Fera sozinha. A localização que Zawai apareceu estava em um lugar remoto da cidade-casa. Ao mesmo tempo, a carruagem que ele dirigiu era uma muito comum, então ninguém notou ele. As pessoas começaram a deixar a cidade-casa agora, mas muitos deles eram nobres de nível baixo. Eles pegaram seus próprios pertences e tiveram suas famílias inteiras saindo da cidade. Ao mesmo tempo, os plebeus da cidade ficaram quietos. Isso era porque eles não sabiam para onde ir se eles partissem. Quase todas as propriedades dos plebeus estavam dentro da cidade-casa. Se eles deixassem a cidade, eles se tornariam refugiados que não tinham nada. Quando eles chegarem nas outras cidades, eles não teriam onde viver. E se eles não morressem de fome, eles ainda se tornariam escravos. Os plebeus estavam esperando que o exército do ducado fosse capaz de expulsar os Homens-Fera. No entanto, eles não sabiam que esse feito era quase impossível de conquistar. Quando Zawai chegou na mansão do Grão-Duque, ele imediatamente fez Shu enviar uma carta. Na sua viagem à pradaria desta vez, Zawai não levou Shu e Shun. Ao invés disso, ele os deixou na fortaleza da Montanha de Ferro e os instruíram a ajudar Grian para preparar um local. Isso era porque Zawai estava planejando receber alguns refugiados nas Terras Negras. No entanto, quando Zawai foi para a cidade-casa, ele imediatamente convocou Shun e Shui. Se Zawai não tiver os dois, então ele não teria alguém em mãos e as coisas seriam muito inconvenientes. Depois que Shun entregou a carta, não levou muito tempo antes do caseiro da mansão sair e convidar Zawai para entrar através da porta traseira. Quando Zawai chegou no interior da mansão e saiu de sua carruagem, Evan já estava esperando para recebê-lo. Evan caminhou na direção de Zawai e riu. Ótimo, pequeno Ai. Você realmente é um bom garoto. A família Buda agora está no auge de seu poder, está realmente deixando seu tio com inveja. Zawai sorriu e disse, o tio é educado demais. Fique tranquilo, eu não estou aqui para ver como os Homens-Fera atacam a fronteira. Quando Evan ouviu Zawai, seu rosto sorridente imediatamente desapareceu. Ele virou sua cabeça para Zawai e disse, vamos entrar e conversar na sala de estar. Então ele recebeu Zawai dentro e sentou com ele na sala de estar. Ele também fez um servo lhe servir um pouco de chá. Ao mesmo tempo, um guarda estava presente para proteger a porta. Depois de se sentar, Ivan suspirou e disse, minha família Purcell está acabada. Eu temo que nós estejamos condenados.
Zhao franziu suas sobrancelhas e disse: Tio Ivan, quando eu vim aqui, eu notei que alguns nobres estão fugindo. Ao mesmo tempo, eu não vi nenhum outro exército além dos seus. O Império Aksu decidiu não apoiar você? Ivan respondeu com os dentes cerrados: Não fale sobre aqueles bastardos comigo. Desde que você me ajudou, aqueles bastardos do Império Aksu começaram a me envergonhar, mas eu suportei. Desta vez, quando eu recebi a informação sobre o ataque dos Homens-Fera, eu enviei uma carta para a capital, pedindo por apoio. Mas eu não esperava que aqueles bastardos rejeitassem. Eles me disseram que o Império estava com falta de suprimentos e juntar um exército levaria muito tempo. Eles disseram que se os Homens-Fera atacarem antes dos reforços chegarem, então eu teria que continuar resistindo. Eles estão basicamente me dizendo para dirigir meu coração direto para a espada de um Homem-Fera. Aqueles bastardos não são humanos. Zhao franziu a testa. Ele não esperava que o Império Aksu realmente fizesse isso. Eles estão realmente brincando com uma vida submetida do Império. Por que eles fariam isso? Zhao franziu a testa e então olhou para Ivan. Tio Ivan, eles realmente disseram isso? Eles não sabem que os Homens-Fera estão planejando devastar o Império Aksu? Eles ficaram loucos? Ivan zombou. Desde que o continente sabe, como eles poderiam não saber? Os plebeus de fora agora têm uma antipatia massiva em direção à Igreja Radiante. Entretanto, aqueles bastardos da capital ainda consideram a Igreja Radiante como um convidado de honra. Eu mesmo ouvi que algumas famílias nobres estavam recebendo padres da igreja igual a quando eles recebem duques. Zhao não pôde acreditar no que ele acabou de ouvir. O que era um padre? Eles eram a posição mais baixa da Igreja Radiante. Se eles fossem comparados a títulos nobres, então eles seriam o mais baixo barão de terceira classe. Porque eles receberiam padres como se eles fossem duques. Eles estão insanos. Viver em outro mundo. Capítulo 528. Olhando para a expressão de Zhao, Ivan não pôde deixar de sorrir amargamente. Não consegue acreditar? Mas essa é a verdade. Isso não é algo encontrado somente na capital também. Mesmo aqui na família Purcell, existem pessoas que são completamente devotas à igreja. Essas pessoas se tornaram fanáticas. Eles mesmos sacrificariam tudo o que eles têm para o bem da igreja radiante. Zhao olhou para Ivan. Ele parecia entender o que estava acontecendo. Essas pessoas com certeza foram doutrinadas pela igreja radiante. Religião era uma coisa muito aterrorizante. Pode fazer as pessoas fazerem muitas coisas loucas. Zhao apenas não pensava que a influência da igreja radiante pudesse chegar tão longe. Ivan olhou para a expressão de Zhao e suspirou. Sem o apoio do Império, como poderiam as nossas escassas forças resistirem ao ataque dos Homens-Fera? Minha família Purcell com certeza está acabada depois desse evento. Mas o mais lamentável nesta situação são os plebeus. Eles serão os únicos que vão sofrer mais. Zhao franziu a testa. Ele sabia quão complexo a situação atual da família Purcell era. Ele pode ajudar essas pessoas da cidade as levando para as terras negras. Ele pode até mesmo levar o ducado de Purcell inteiro sem nenhum problema. No entanto, a troca seria seu segredo sendo exposto. Mais importante, a situação atual da família Purcell era ainda mais complexa do que ele tinha imaginado. Se a família Purcell realmente tiver alguns fanáticos da Igreja Radiante, então ele não pode levar a família para as Terras Negras. Seria difícil dizer o que a Igreja pode fazer no seu território. Mesmo o poder da raça Homem-Fera não foi capaz de escapar dos movimentos da Igreja. Ivan olhou para Zhao e calmamente disse: Pequeno Ai, eu só preciso te pedir uma coisa. Eu quero fazer alguns membros da família Purcell se juntarem a você no retorno à Ilha Dourada. Se a nossa família puder sobreviver a esta crise, então eles podem retornar. Se nós não pudermos, então eu só posso pedir para você cuidar deles por alguns anos para que o nome da família Purcell possa sobreviver. Zhao olhou para Ivan. Ele sabia que Ivan já tinha pensado no pior resultado possível. Ele queria deixar uma semente para a família Purcell. Zhao não rejeitou. Ele assentiu e disse: Certo, eu posso garantir isso para você. Mas tio, eu também tenho uma coisa para te pedir. Você pode checar para mim e ver se existem pessoas que estão dispostas a partir comigo para a Ilha Dourada. Você deve saber que a nossa família Buda tem poucas pessoas agora. E se os Homens-Fera atacarem, esses plebeus definitivamente seriam mortos.
Mas garanta que eles sejam inocentes e não estejam afiliados com a Igreja Radiante. Evan assentiu e disse, isso não é um problema, eu posso organizar isso. Existem muitas pessoas que querem partir agora, mas eles simplesmente não sabem para onde ir. Eles não têm meios de sobreviver em outras cidades, e podem até mesmo serem rebaixados a escravos. Eu não quero vê-los desse jeito, então eu definitivamente devo ajudar você com esse assunto. Zhao Ai assentiu e disse, então eu vou ter que incomodar o tio Evan. Eu espero que você possa cuidar deste assunto assim que possível. Apenas faça-os se agrupar aqui enquanto eu vou ver como a família X está indo. Evan assentiu, você deve ir ver sua situação também. Em sua consideração, a família X tem nos ajudado também. Eu ouvi que o Império enviou algumas tropas para o seu território. Contudo, parece que a família foi colocada sob prisão domiciliar. Zhao Ai olhou fixamente, então sua expressão mudou, mesmo. Esse Império X bastardo, o que eles querem fazer? Eles realmente se tornaram um fantoche da Igreja Radiante? Evan calmamente respondeu, é altamente provável. Se o Império Aksu não fosse, então como poderia o Império agir desse jeito? Essa ação é igual a ofender todos os nobres. No futuro, nenhum nobre os ouviria. Zhao Ai suspirou, ele realmente não conseguia entender a Igreja Radiante. Qual era o seu propósito em fazer isso? Eles querem chamar a atenção da realeza. Com a situação atual, toda a realeza no continente estaria suprimindo a igreja. Depois de observar o céu, Zhao Ai se levantou. Então ele se virou para Evan e disse, tio Evan, já que ainda está cedo, eu vou ir ver a situação da família Ixa. Eu temo que eles atualmente estejam em perigo. Evan assentiu, pequeno Ai, parta pela passagem secreta da minha família. Eu já tive alguns dias para preparar, então você não tem que se preocupar demais comigo. Vá salvar a família Ixa primeiro. Zhao Ai entendeu a ação de Evan. Essa era a maneira de Evan lhe dizer que ele tem sua confiança completa. No entanto, Zhao Ai não precisava da passagem secreta. Ele balançou sua cabeça e disse, não precisa usá-la. Eu tenho meus próprios meios. Evan sabia que Zhao Ai tinha bestas voadoras, então ele não disse nada. Ele assentiu com a cabeça e escoltou Zhao Ai para a porta e para sua carruagem antes de deixar a mansão. Depois que Zhao Ai entrou na sua carruagem, ele imediatamente entrou no espaço e foi até Laura e as outras. Já que as mulheres estão no espaço, elas ouviram a conversa de Evan e Zhao Ai. Laura imediatamente se virou para Zhao Ai e disse, irmão Ai, eu acabei de pedir para Kair prestar atenção na situação da família Ixa. A família está bem, mas eles estão atualmente sob prisão domiciliar. Entretanto, nós não recebemos nenhuma carta da Águia de Sangue. Zhao Ai assentiu, então ele imediatamente ligou o monitor para mostrar a situação da família Ixa. A mansão da família Ixa estava cercada por soldados. Robert não podia fazer nada porque ele estava preso dentro. A situação de Fernand não era nem um pouco melhor, ele parecia ter sido espancado, seu corpo parecia com um saco úmido. Zhao Ai olhou ao redor e não conseguia ver a sombra de uma águia de sangue, possivelmente ela foi morta. Parece que o Império Aksu enviou alguns nonos níveis para lidar com a família Ixa, senão eles não teriam sido capazes de restringi-los. Além disso, a família Ixa também tinha especialistas do nono nível, por isso se esses especialistas não fossem cuidados, então seria impossível para a família Ixa ser colocada sob prisão domiciliar. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente fez Kair analisar o lugar, procurando por outros especialistas do nono nível presente. Pessoas comuns podem não ser capazes de detectar um nono nível, mas Kair é diferente. A força atual de Kair era certamente maior do que qualquer especialista do nono nível. Depois de algum tempo, Kair finalmente encontrou alguns especialistas do nono nível na cidade Sart. Além disso, haviam 4 deles. Esses 4 foram colocados em uma posição onde eles cercavam a mansão da família Ixa. Olhando para suas aparências, parece que todos eles eram da Igreja Radiante. Zhao Ai imediatamente olhou para a situação de Bel. O pessoal de Bel também foi colocado sob prisão domiciliar. Zhao Ai sabia que Bel pode ter sido exposto, senão ele não seria envolvido nesse evento. Parece que a Igreja Radiante realmente estava esperando por ele. Zhao Ai olhou para os 4 especialistas do nono nível. Os 4 não pareciam não ter quaisquer qualidades especiais. Eles não eram nada diferentes dos outros especialistas do nono nível.
Sabendo que ele não poderia esperar por muito tempo, Zhao Ai imediatamente piscou e apareceu dentro do quarto de Fernande. O estado atual de Fernande era muito miserável. Seu corpo inteiro estava completamente enfaixado com bandagens ao ponto onde somente sua cabeça era visível, do qual foi espancada a preto e azul. Mesmo se sua mãe estivesse cuidando dele, parece que ninguém usou magia de luz para curá-lo. Caso contrário, ele não estaria nesse estado patético. Fernando parecia estar inconsciente agora porque ele não estava fazendo nenhum movimento na sua cama. Zhao Ai olhou para a condição de Fernando e não pôde deixar de sentir dor em seu coração. De verdade, seu tempo com Fernando não foi tão longo. Fernando era um playboy também, alguém que ele geralmente não gosta. Os dois sendo amigos era algo quase impossível. No entanto, o destino se move de maneiras estranhas. Mesmo se a disposição dos dois pareça estar em conflito, eles ainda se tornaram bons amigos no final. Zhao Ai chegou do lado da cama de Fernando e sussurrou: Irmão Fernande, você pode me ouvir? Vendo que a pessoa na cama não estava respondendo, Zhao Ai imediatamente usou magia de luz. O rosto de Fernando ficou muito melhor, então suas pálpebras se moveram suavemente. Quando Zhao Ai viu isso, ele ficou feliz conforme dizia: Irmão Fernande, você está acordado. Mas parece que Zhao Ai não foi notado. Imediatamente depois que Zhao Ai falou, Fernando abriu seus olhos e então berrou: Bastardos, meu irmão veio. Ele certamente não vai deixar vocês partirem. Zhao Ai encarou Fernando e congelou também. Ele olhou para Zhao Ai por um momento antes de se virar na sua cama e pular. Ele jogou seu corpo fraco na direção de Zhao Ai e disse: Irmão, por que você veio só agora? Eu fui intimidado até a morte por aqueles bastardos. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não sabia se ria ou se chorava. Ele apalpou a costa de Fernando e disse: Está certo, irmão, não precisa chorar. Desde que eu vim, eu com certeza me vingarei por você. Foi neste momento que Fernando parou de chorar. Ele ansiosamente soltou Zhao Ai e disse: Irmão, se vingar não é uma boa ideia. A outra parte tem vários nonos níveis. Eles conseguiram matar todos os anciãos estrangeiros da minha família. Você precisa partir rapidamente. Neste momento, uma voz gélida foi ouvida: Partir? Ele não pode escapar agora. Quando ele ouviu esse som, o rosto de Fernando palideceu. Sua expressão era como se um desastre tivesse acabado de acontecer. Ele olhou para Zhao Ai e sorriu amargamente: Irmão, parece que você não pode fugir agora. O nono nível notou você. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu já vi muitos nonos níveis. Muito bem, irmão, você vem comigo. Vamos ver quão grande este especialista do nono nível é. Então ele levou Fernando para fora do quarto. Lá fora, Zhao Ai conseguiu ver os 4 nonos níveis que Kair encontrou antes. Todos eles voaram até a mansão e cercaram o pequeno quintal em que Zhao Ai estava. Zhao Ai apenas ficou ali e olhou calmamente para os 4 especialistas do nono nível antes de zombar. A Igreja Radiante realmente tem muitos métodos bons. Eles realmente não parariam em nada apenas para lidar comigo. O especialista do nono nível olhou para Zhao Ai e assentiu: O que você disse está certo. O Papa deu a ordem de executar você a todo custo. A Igreja Radiante já gastou muitas pessoas para lidar com você. Desta vez você com certeza vai morrer. Zhao Ai sorriu. Não foi ontem que a Igreja Radiante começou a me enfrentar, ainda assim eu estou vivo. Por outro lado, vocês perderam muitos nonos níveis. Isso realmente me deixa espantado enquanto os especialistas do nono nível sua Igreja Radiante têm. O nono nível olhou para Zhao Ai e bufou friamente: Não precisa perder seu fôlego. Zhao Ai, você agora é o inimigo número 1 da Igreja Radiante. Até o dia em que nós eliminarmos você, minha Igreja Radiante não estaria pacífica. Para eliminar você, nós não hesitaríamos em trazer tudo. Nossas vidas pertencem à Igreja, então nós devemos sacrificar nossas vidas para a Igreja. Zhao Ai, você deve morrer hoje. Zhao Ai riu: Não necessariamente. Você realmente acha que nonos níveis podem me matar? Quem você pensa que é? O nono nível bufou: Sem preparações perfeitas, como nós podemos ousar matar você? Você realmente acha que a Igreja não faz ideia sobre seus segredos? Zhao Ai, é hora de você morrer. Então várias luzes saíram das mãos dos nonos níveis enquanto eles atiravam nos 4 cantos da mansão. Zhao Ai olhou enquanto as luzes caíam antes de formar um dome ao redor da mansão.
Zhao Ai não se importou. Ele pode apenas pedir para Cair enviá-lo de volta para o espaço. Esse domo transparente era incapaz de tocar nele. Pela sua especulação, esse domo deveria ser algum tipo de formação mágica. Parece que a Igreja Radiante queria lidar com ele usando essa formação. Zhao Ai não se moveu. Ele apenas ficou ali olhando com curiosidade para os especialistas do nono nível. Os nonos níveis estavam sussurrando palavras como se eles estivessem fazendo encantamentos no céu. Enquanto eles estavam murmurando palavras, podia-se visivelmente ver seus rostos lentamente ficarem enrugados. Quando Zhao Ai viu isso, sua expressão mudou. Ele sabia que esses nonos níveis estavam consumindo sua força vital. Parece que eles estavam preparados para sacrificar suas vidas com esse movimento. Zhao Ai olhou ao redor de tudo e então virou sua cabeça para o estupefato Fernand e disse: Irmão, informe sua família imediatamente para se reunir ao meu lado. A Igreja Radiante está usando uma magia estranha. Fernand encarou. Ele não se importou com nada que Zhao Ai disse no final enquanto ele imediatamente dizia: certo. Então ele correu na direção da mansão. Mas parece que as rugas desses nonos níveis estavam ficando cada vez mais rápidas até seus rostos ficarem branco pálido. O sentimento de crise que Zhao Ai sentiu estava ficando cada vez mais acentuado. Parece que essas 4 pessoas não são simplesmente nonos níveis da Igreja Radiante. Esses 4 devem ter um método especial para usar cooperativamente essa magia estranha. Essa magia deve ser muito formidável. E a formação mágica com certeza não era simples. Parece que seria impossível quebrar este domo do lado de dentro. Viver em outro mundo. Capítulo 529. Zhao Ai calmamente olhou para os especialistas do nono nível enquanto eles estavam rapidamente ficando mais velhos. Deve-se saber que o tempo de vida de um especialista do nono nível era muito longo. Além disso, pelo que Zhao Ai viu de suas aparências, esses nonos níveis ainda podem viver por um longo tempo. Pelo menos 3.500 anos. Agora, eles estavam envelhecendo tão rápido que parecia que eles estavam dirigindo um carro rápido que está correndo na estrada do tempo. Era como se o tempo ao redor deles era 10 ou 100 vezes mais do que as pessoas normais. A expressão de Zhao Ai permaneceu calma. Seu corpo abaixo de suas roupas agora tinha se tornado cristal. Ele confiou completamente no espaço, e desde que disse que seu corpo se tornaria inquebrável após a cristalização, Zhao Ai escolheu encarar diretamente esses 4 especialistas do nono nível. Desde o começo, Zhao Ai sempre tinha batalhado indiretamente com seus oponentes. Além da vez quando ele lutou contra Terry, Zhao Ai sempre esteve por trás, lançando feitiços e invocando mortos-vivos. Isso tem algo a ver com seu personagem. Ele apenas não queria lutar diretamente. Ele pensou que a maneira que magos lutam era o mais seguro. Mas agora não era a hora de fazer isso. Se ele entrasse no espaço neste momento, então seu segredo teria sido exposto. Além disso, ele ainda estava na mansão da família Ixa. Se ele entrasse no espaço, ele estaria colocando a família Ixa em perigo. Embora o espaço possuísse habilidades maravilhosas, ele não pode absorver seres conscientes à força. Portanto, Zhao Ai só podia ficar ali e esperar por Fernand trazer sua família para o seu lado e depois os teletransportar para o espaço. Ao mesmo tempo, desde que Zhao Ai foi capaz de cristalizar, sua mente mudou um pouco. Ele queria testar quão forte seu corpo era. Mesmo se ele não pudesse suportar esse ataque, ele ainda tinha Cair e o espaço. Enquanto a família de Fernand estiver no espaço, ele pode confiantemente e corajosamente aceitar este ataque. Naturalmente, o ataque da parte oposta ainda precisava ser preparada por algum tempo. Mas Fernand não era idiota. Ele sabia que cada segundo conta. Os outros membros da família Ixa não são idiotas também. Quando eles viram o que os nonos níveis estavam fazendo, eles imediatamente sabiam que tipo de ataque era. Eles estavam muito claros sobre quão fortes especialistas do nono nível eram. Embora a família Ixa ainda tenha sua passagem secreta, essa passagem só pode ser considerada uma decoração na frente de um especialista do nono nível. Depois que Fernand gritou, todos eles imediatamente se reuniram na localização de Zhao Ai. Zhao Ai não teve tempo para ser educado com eles. Ele imediatamente emitiu um alerta: daqui a pouco eu vou enviar vocês para um local estranho. Mas não se preocupe, algumas pessoas estarão lá para receber vocês. Então não fiquem assustados demais. Então Fernand e os outros fizeram um esforço para sentir. A influência de Robert na família X era muito alta.
Então quando ele gritou para a multidão, eles imediatamente se acalmaram. Foi um milagre ser capaz de calá-los em um curto período de tempo. Zhao Ai cuidadosamente observou os 4 especialistas do nono nível. A vida desses 4 estava perto do fim. As rugas em seus rostos começaram a se sobrepor, o cabelo em suas cabeças estava começando a cair, pessoas mais velhas começaram a aparecer, mesmo seus dentes estavam caindo. Entretanto, eles não pararam de entoar seus encantamentos. Era como se eles não tivessem nenhuma ideia do que estava acontecendo com seus corpos. Então Zhao Ai virou sua atenção para a família Ixa. Vendo que eles estavam preparados, ele imediatamente levou todos eles para o espaço. E assim que Zhao Ai enviou a família Ixa para o espaço, os 4 especialistas do nono nível disseram suas últimas sílabas. Então todos eles tremeram violentamente antes de se transformarem em uma névoa de sangue. Depois disso, algo apareceu nos céus, parece que outro sol havia aparecido. Parecia muito brilhante e aterrorizante. A luz parecia ser como uma bola de energia de uma certa nuvem que Zhao Ai leu na terra. A bola de luz colocou com a mansão. Mas quão forte era essa bola de luz? Zhao Ai não teve tempo para pensar sobre isso enquanto o ataque colidia com sua cabeça. Felizmente, o corpo inteiro de Zhao Ai agora estava cristalizado. Zhao Ai sentiu a luz atingir sua cabeça e depois suas roupas desapareceram. Não eram só suas roupas, as construções ao seu redor foram erradicadas. O chão, as pedras cianas se foram, nem precisa dizer sobre as plantas. Tudo ao seu redor desapareceu completamente. Zhao Ai apenas ficou ali sem entrar no espaço. Isso era porque a bola de luz não foi capaz de danificar seu corpo atual. E também, ele não ousou abrir uma fenda espacial para entrar no espaço. Mesmo se ele não fosse afetado, Zhao Ai sentiu quão formidável esse ataque era. Se essa bola de luz penetrasse na fenda e entrasse no espaço, Zhao Ai não sabia o que aconteceria às pessoas dentro. E ele não ousaria correr o risco. Já que essa bola de luz não podia machucá-lo, era muito melhor para ele ficar lá fora. Mas Zhao Ai não sabia que enquanto ele permanecia lá fora, Laura e os outros estavam muito ansiosos por ele dentro do espaço. Zhao Ai fez Laura e as outras receberem a família Ixa. A família Ixa agora tinha atingido seu fim, eles só podiam depender da família Buda para sobreviver. Por causa disso, Zhao Ai não temia a traição da família. Além disso, desde que ele estava planejando transportar a família para a fortaleza da Montanha de Ferro, mesmo se eles soubessem seus segredos, seria impossível para eles passarem adiante. Quando a família X entrou no espaço de início, todos eles estavam um pouco ansiosos. Mas quando eles viram Laura e as outras, eles se acalmaram. Mas mesmo se a casa do espaço fosse grande, ela mal podia caber 100 pessoas, então era impossível para a família X inteira ser acomodada lá. Laura lhes pediu para descansar primeiro antes que eles pudessem ser transportados para a fortaleza da Montanha de Ferro. Neste momento, o que Laura e as outras estavam preocupadas era com a situação do lado de fora. Portanto, depois que elas convidaram Robert para casa, elas cercaram o monitor e olharam para a situação lá fora. Mas foi uma infelicidade para elas que a tela estava inteiramente branca. Eles não podiam ver nada. Depois que a luz desapareceu, a cena fez Laura e as outras respirarem um ar frio. A mansão do Lorde da cidade foi completamente limpada do mapa. Eles não podiam ver um único pedaço sobrando. Na localização original da mansão, um buraco gigante foi deixado. Esse buraco parecia com uma cratera que um meteoro tinha criado. Tinha uma profundidade de 30 metros. O que deixou Laura e as outras inquietas era o fato de que elas não podiam ver Zhao Ai naquela cratera. Zhao Ai nem mesmo deixou para trás uma sombra. Quando Laura e as outras estavam prestes a entrar em pânico, Zhao Ai subitamente caminhou do lado de fora. Mas ele já tinha mudado suas roupas, o que ele tinha agora era um robe de mago comum. Vendo Zhao Ai vir, Laura e as outras relaxaram. Na verdade, Zhao Ai não pretendia desaparecer. Mas já que suas roupas se foram completamente, ele não podia simplesmente aparecer pelado dentro da casa e ser visto pela família Ixa. Ele não era um exibicionista. Portanto, depois que ele entrou no espaço, ele mudou suas roupas primeiro antes de entrar na casa. Quando ele entrou na casa, ele foi imediatamente recebido por Laura e as outras. Elas olharam para sua esquerda e direita para ver se ele realmente estava bem. Vendo suas expressões, Zhao Ai sorriu fracamente e disse: "Eu estou bem, não precisa ficar preocupada." Mas Laura,
Me desculpe por destruir as roupas que você me deu. Depois que ele disse isso, Laura não sabia se riu ou chorava. Quem se importa com as roupas? Enquanto você estiver bem, então tudo está bem. Vá ver o tio Robert rapidamente. Eu não acho que seu humor esteja bem. Zawai assentiu, então ele entrou na sala de estar da casa. Robert e Fernando estavam esperando por ele lá. Quando eles o viram, eles imediatamente se levantaram. Zawai fez uma saudação para Robert e então lhe pediu para se sentar. Tio Robert, pelo que eu pude ver com a situação, não havia maneira da família Ixa retornar para o Império Axu. Robert sorriu amargamente. Eu já pensei neste ponto. Desde que os nossos anciãos estrangeiros foram mortos, eu soube que a nossa família Ixa estava acabada. Para ser honesto, se não fosse pela sua aparição, nossa família Ixa pode ter sido extinta. Não importa o que, eu devo te agradecer, pequeno Ai. Zawai acenou sua mão e disse, tio Robert, você é educado demais. Se não fosse por minha causa, sua família Ixa não teria sido envolvida nessa situação. Desde que você veio aqui, eu vou ser claro com você. Esse lugar é o maior segredo da nossa família Buda. Ninguém exceto os membros da minha família Buda sabem sobre isso. Mesmo meus sogros não sabem sobre isso. Agora que a família Ixa sabe sobre isso, eu posso te dizer que seria impossível para você voltar. Robert assentiu. Assim que ele entrou no espaço, ele sentiu a diferença dentro. Ele também era um mago, então ele era sensível à energia. Ele podia sentir quão ativa a energia interna era, e também era bastante rica, muitas dobras em comparação ao lado de fora. Esse lugar certamente não era simples. Zawai olhou para Robert e disse, tio Robert, eu posso te dar duas escolhas. Primeiro, você irá para as Terras Negras. Eu vou lhe dizer, a névoa venenosa nas Terras Negras foi feita por mim. As Terras Negras é onde a raiz da nossa família Buda foi estabelecida. O kumis que nós bebemos antes foi feito lá. Nós também temos outras fábricas naquele lugar. Lá, você vai ter segurança absoluta. Além disso, eu também preparei para comprar uma quantidade massiva de escravos. Se você se estabelecer nas Terras Negras, eu posso ter a capacidade das pessoas da família Ixa me ajudando a gerenciá-las. Robert assentiu. Ele pensou que essa escolha era boa, mas ele se perguntou qual era a segunda escolha de Zawai. Então ele perguntou, a segunda escolha? Viver em outro mundo. Capítulo 530. Zawai sorriu e disse, a segunda escolha é ir para a Ilha Dourada. Aquele lugar também é o território da família Buda. Depois que você for para lá, você pode fazer trabalho administrativo para a ilha. Mas, para garantir que você não passe alguma informação, eu vou ter que fazer os mortos-vivos observarem sua vida diária. Robert franziu a sobrancelha. Ele sabia claramente o que Zawai queria dizer. Eles não podem expor a existência deste local. Portanto, se eles forem para a Ilha Dourada, eles sempre teriam um morto-vivo do seu lado e eles não teriam nada para dizer sobre esse assunto. Se eles forem para as Terras Negras, não haverá necessidade de morto-vivo. Isso era porque as Terras Negras estavam completamente fechadas pelo ambiente. Era impossível para forasteiros entrarem, enquanto Zawai não permitiria facilmente as pessoas de dentro saírem. Então se eles foram para lá, eles podem se mover muito livremente sem serem monitorados. Por outro lado, a Ilha Dourada tem contato com o mundo exterior. Embora a família Ixa agora estivesse no seu ponto mais baixo, Robert ainda esperava que eles pudessem mostrar seus rostos no continente. Isso faria as pessoas saberem que a família Ixa sobreviveu, que eles ainda existem. No entanto, ser monitorado todo dia era muito desconfortável. Robert agora estava tendo um tempo difícil para tomar sua decisão. Ele não sabia como cuidar desse assunto. Olhando para a aparência de Robert, Zawai sorriu e disse, tio Robert não precisa se preocupar com isso agora. Primeiro eu vou levar você para as Terras Negras. Mais tarde, você pode lentamente deliberar sua decisão lá. Se você decidir ficar lá, eu não vou me opor. E se você decidir ir para a Ilha Dourada, eu com certeza vou levar você lá. Robert assentiu. Este assunto precisava ser pensado apropriadamente. Ele não pode ficar no espaço por muito tempo. Então depois que Zawai conversou com Robert sobre esse assunto, ele imediatamente enviou a família para as Terras Negras. Robert agora estava certo que o espaço era uma propriedade mágica de Zawai. Senão, ele não seria capaz de transportar pessoas para qualquer lugar.
Existem muitas pessoas na família Ixa, mas eles definitivamente podem ser acomodados dentro da fortaleza da Montanha de Ferro. Além disso, quando eles chegaram na fortaleza, Robert e os outros estavam chocados. Ele não pensava que as lendárias montanhas estéreis e rios selvagens das Terras Negras teria tal castelo bonito. Além disso, esse castelo estava produzindo alguns dos produtos mais procurados do continente. Robert estava surpreso porque as Terras Negras já era considerada pelos nobres o lugar mais misterioso do continente. Ele não esperava que a família Buda tivesse suas raízes aqui. Não levou muito tempo antes de Robert começar a gostar do lugar. Muitas das pessoas aqui têm marcas de escravo, contudo, eles não eram mais escravos. Havia homens-fera aqui também, mas esses homens-fera estavam estranhamente cheios de hospitalidade e cordialidade. Mais importante, Robert pôde notar um certo tipo de coisa nessas pessoas. Eles estavam cheios de vigor, como se eles estivessem trabalhando duro para ter uma vida melhor. Esse tipo de vigor raramente era visto no continente. Quando Robert ouviu Zhao Ai dizer que as terras negras haviam sido transformadas, e que todas as terras agora podiam ser cultivadas, Robert estava mais uma vez chocado. Robert era o patriarca da família Ixa, uma família bem conhecida no continente. Portanto, ele tinha entendimento completo com relação às terras negras. As terras negras era a maior planície do continente. Embora fosse colocada no norte, e só pudesse ser cultivada em uma estação, era um fato inegável que se as terras negras ganhassem uma habilidade de crescer plantações, certamente seria o maior celeiro do continente. Se não fosse por causa disso, o continente não teria que gastar muito tempo e energia para pesquisar as terras negras. Isso era porque sua topografia era fantástica. Uma vez que fosse capaz de crescer plantações aqui, sua influência no continente certamente voaria. O que Robert não esperava era que o local onde o continente gastou muito tempo em pesquisa fosse resolvido por Zhao Ai tão facilmente. Robert agora entendia por que Zhao Ai não fez da Ilha Dourada a base principal da família Buda. A Ilha Dourada era um centro importante para a troca marítima, certamente pode trazer muito lucro para a família Buda. Mas comparado às Terras Negras, a ilha ainda estava muito aquém. Você nem sempre pode negociar comida com dinheiro, mas você sempre pode negociar dinheiro com comida. Depois de saber que as Terras Negras agora podem cultivar algumas plantações, Robert quase que imediatamente decidiu ficar aqui. As Terras Negras eram enormes, pode-se definitivamente estabelecer sua própria nação aqui. Com a ascensão contínua da família Buda, o desenvolvimento das Terras Negras se tornaria cada vez melhor. Se a família Ixa pudesse ser uma família influente nas Terras Negras, sua reaparição no futuro seria muito melhor. Robert sabia que seria impossível para a família Buda esconder a existência das Terras Negras eternamente. Então as pessoas do continente certamente saberiam da situação das Terras Negras no futuro. Portanto, a família Ixa ainda poderia mostrar seus rostos ao continente, só que desta vez muito lindamente. Mas Robert também sabia que esse assunto não seria fácil. Afinal de contas, a família Ixa estava desfrutando de seu local no continente. Com quão desoladas as terras negras pareciam, ele temia que seus membros de família não seriam capazes de se acostumarem. Embora Robert fosse o patriarca, ele não podia simplesmente ignorar os pensamentos de seus membros de família. Ele não era um ditador, ele precisava ouvir as palavras dos anciãos da família. Por outro lado, Zhao Ai estava esperando que a família de Robert decidisse ficar dentro das Terras Negras. Comparado à Ilha Dourada, as Terras Negras precisavam de mais talentos gerenciais. Afinal, a família Ixa também foi uma grande família no passado. Embora houvessem muitas pessoas que vieram desta vez, Zhao Ai sabia que aqueles presentes eram os membros de elite da família. O plano da Igreja Radiante desta vez era muito simples. Desde que eles queriam eliminar a família Ixa, então eles certamente não deixariam suas elites de fora. Eles queriam sacrificar as vidas dos 4 de seus especialistas do 9º nível com o objetivo de conquistar seu objetivo de extinguir ambos, Zhao Ai e a família Ixa. Exterminar uma grande família era ambos fácil e difícil. Haviam 2 maneiras de fazer isso. A primeira, era matar todos os seus especialistas do 9º nível, dessa maneira elas perderão seu poder de apoio. O segundo era matar todas as suas elites. Isso inibiria o crescimento da família, e assim ela desapareceria no futuro.
A Igreja Radiante escolheu usar os dois métodos para lidar com a família Ixa. Eles mataram os especialistas do nono nível primeiro, então concentraram seus esforços em eliminar as elites junto com Zhao Ai. Todos eles eram elites da família. Enquanto eles aprenderem um pouco, eles se tornariam gerentes independentes. Isso seria um benefício enorme para o desenvolvimento das terras negras. Porque Zhao Ai tinha essas intenções, ele decidiu mostrar para Robert e os outros as terras negras primeiro. Ele acreditava que se eles vissem as terras negras, eles certamente se sentiriam atraídos. Obviamente, ele teve sucesso, Robert foi movido. As terras negras atualmente não podia ser considerada estar no mesmo nível que a Ilha Dourada. No entanto, já que agora pode ser cultivada, seu potencial não tinha limites. Para Robert e a família Ixa, estar nas terras negras era muito mais atraente do que estar na Ilha Dourada. Na Ilha Dourada, eles estariam seguros, sim, mas o que eles podem fazer então? Na Ilha Dourada, eles só podem se tornar uma família mercante no máximo. Se eles quisessem recuperar sua antiga glória, seria impossível conseguir isso na ilha. Para Robert, isso era inaceitável. Eles eram uma grande família no Império Aksu, com um nome conhecido no continente. Como eles poderiam se sentirem confortáveis sendo uma rica família mercante? Portanto, Zhao Ai decidiu lhes mostrar o potencial das terras negras, e amarrar sua família na carruagem da família Buda. Zhao Ai também perguntou a Robert se eles precisavam de algo agora. Afinal de contas, a fortaleza da Montanha de Ferro não pode ser comparada com sua situação passada. Mas Robert lhe disse que eles estavam bem, eles já tinham algumas necessidades diárias e eles estavam comendo e bebendo apropriadamente também. A única coisa que eles não estavam familiarizados era com a falta de contato com o mundo exterior. Zhao Ai não pediu para Robert mostrar as propriedades da família Ixa. Tais palavras só podem fazer Robert entender mal e fazê-lo pensar que Zhao Ai queria engolir a família Ixa. Depois de estabelecer a família Ixa, Zhao Ai retornou para o território da família Ixa. Ele queria ver como Bel estava indo. A identidade de Bel pode ter sido exposta, então ele não podia ficar aqui. Em qualquer caso, Bel também pode ser considerado um dos poderes da família Ixa. A Igreja Radiante certamente não o deixaria fora. A luta de Zhao Ai com os especialistas do nono nível causou bastante agitação. A cidade Sarte agora estava sob lei marcial. Zhao Ai virou sua atenção para o estado da família de Bel. Atualmente, a família tinha desaparecido da cidade Sarte. Parece que Bel já estava pronto para partir, mas com os especialistas do nono nível, ele não conseguiu partir. Agora que os nonos níveis tinham morrido, ele naturalmente escapou de imediato. Vendo essa situação, Zhao Ai sentiu alívio. Ele acreditava na rota de fuga que Bel preparou. Esse homem não era uma pessoa simples. Desde que nada digno de nota foi deixado à vista na cidade Sarte, Zhao Ai partiu. Ele foi encontrar Ivan para lhe dizer sobre o que aconteceu com a família Ixa. Então ele fez Ivan liberar essa informação para o continente. Ele deve fazer todas as famílias no continente saberem sobre o que aconteceu com a família Ixa. Isso também era outra forma de ataque na direção da Igreja Radiante. O que a Igreja Radiante tinha feito foi muito excessivo. Eles mesmos tinham o Império Aksu sob seu controle. Se Zhao Ai espalhasse essa informação, as outras nações no continente certamente estariam em alerta contra a Igreja. Zhao Ai queria ver se a Igreja Radiante ainda ousaria agir de maneira tão desenfreada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.